Preparei essa aula especialmente para você que quer criar conexão nos stories mesmo sem aparecer. Porque, já que a gente não aparece, a gente precisa se conectar de alguma outra forma. E é através do que eu vou mostrar para vocês aqui que vocês vão conseguir destravar essa mentalidade de stories. Para gerar conexão, eu preciso aparecer. Não, não precisa. A gente sabe que existem pessoas de sucesso, inclusive top afiliadas do Start, que nunca apareceram porque elas conseguem gerar conexão. Então, os stories, o que é? Ele é uma ferramenta poderosíssima. É ali que a gente vai construir os laços com o nosso público, mesmo sem precisar mostrar o nosso rosto. Então, a gente vai atrair o público através dos conteúdos, reels, posts, e é nos stories onde a mágica vai acontecer, que na verdade não é a mágica, né? É a venda. Então não adianta você não querer postar stories. Ai, Aline, mas tem que postar todo dia? Tem, meu bem. A não ser que você não queira vender. Então, dificilmente uma pessoa vai chegar no seu perfil e já vai comprar sem olhar os stories. Então, ela sempre vai dar uma olhadinha. Inclusive, te seguir. Então, por exemplo, você segue alguém que você não vê os stories? Não, né? É difícil. Então, se coloque no lugar da pessoa. Então, os stories, ele é muito importante, tá? Então, vamos lá. Passos simples para a gente poder trabalhar ali nos stories. Primeiro passo, a gente precisa entender o nosso público. Então, a gente tem que conhecer os problemas das pessoas que estão seguindo a gente, como que a gente resolve esse problema, tá? Então, a pessoa não vai te seguir porque ela te acha legal ou porque ela te acha bonita, né? Até costumo brincar, você não é um alecrim dourado. Então, a pessoa ela vai te seguir por quê? Porque você tem a solução para um problema dela. Então, no nosso caso aqui de afiliadas, né, de renda extra, qual que é a solução do problema? A gente oferecer um treinamento que vai destravar vendas, um produto que vai auxiliar ela a se organizar. Então, a gente sempre tem uma solução para um problema dessa pessoa. E os conteúdos que a gente vai girar em torno disso. Então, vai falar diretamente dessa dor. E a gente vai gerar os desejos e solucionar as dores. Então, primeiro passo, conheçam a audiência de vocês, tá bom? Ofertas irresistíveis. Então, a gente não vai só falar o que, o produto, tipo, todos os módulos, todas as aulas. Não, a gente vai mostrar os benefícios e os diferenciais. Então, a gente vai mostrar os bônus dos produtos, garantias dos produtos, diferencial. Então, por exemplo, o Start Digital, qual que é o grande diferencial? Além de ser acesso vitalício, é um suporte que te atende no privado, tá? Se você pedir. Então, só esses dois já desbancam muitos treinamentos por aí, tá bom? Outra coisa, se você tiver um bônus a mais para ofertar ainda, isso vai ser o teu diferencial. Se você oferecer uma análise de perfil, se você oferecer algum conteúdo gratuito seu, algum suporte, enfim, isso já é um diferencial seu para que você crie ainda mais uma oferta irresistível, tá? Depoimentos e provas sociais. Então, Aline, eu não tenho resultado. Então, você vai postar depoimentos, contar histórias sobre aquelas pessoas, histórias dos clientes, dos cases, né, de sucesso. Mostra como que é o grupo de depoimentos, que toda hora tem gente postando depoimento. Aline, eu não tenho nenhum resultado. Só o fato de você já conseguir estruturar um Instagram, você chegar a seguidor, de você ter feito que seja uma venda pequena, de você aprender a fazer uma narrativa, aprender a fazer um vídeo, isso já são resultados. De você trabalhar na hora que você quer, de você ser sua própria chefe, de você não depender de chefe chato, ou se você concilia, de você conseguir conciliar, um outro emprego sem precisar sair de casa, sem precisar abdicar de tempo com a sua família. Isso aí já é uma prova social sua, certo? Conteúdos educativos. Então, por exemplo, isso aqui que eu estou fazendo é um conteúdo educativo. Então, você pegar o seu conhecimento e entregar isso para as pessoas. Eu não estou falando para você ficar dando diquinha no seu perfil. Não, quem dá dica é o Google. Mas você vai ensinar, mostrar o que você sabe. Pelo menos em troca de alguma coisa, oferece alguma coisa. Se você responder as minhas enquetes, eu vou te dar um presente no final. Para isso, e
além de ensinar a sua audiência, um story aula, isso é muito interessante, as pessoas amam story aula. Reage aqui nesse story, se tiver 10 foguinhos, 10 interações, eu vou liberar uma aula aqui nos stories de como criar uma narrativa envolvente. Pronto, você vai ter engajamento ali para o dia. Então, você oferecer conteúdo gratuito para as pessoas que te seguem também te gera autoridade e conexão com a sua audiência, você não precisa aparecer para isso. Então, mais para frente eu vou falar como que a gente pode envolver a nossa audiência através das emoções, tá bom? Aqui, conexão emocional. Então, você contar histórias, mostrar o seu lado humano, porque existe uma pessoa ali por trás, por mais que você não apareça, você contar histórias, mostrar imagens, mostra o seu lado humano, sua experiência. Então, isso também gera, né, conexão, identificação e empatia. E você sempre tem que usar um CTA muito claro, você não pode deixar dúvidas, porque as pessoas, se você não mandar elas, por exemplo, comenta aqui, reage aqui, vote aqui nessa enquete, responda aqui essa caixinha de perguntas, elas não vão fazer. Então é muito difícil a pessoa tomar uma atitude se você não tiver escrito isso muito claro. Entendeu? Então até deixei aqui, garanta agora, faça parte da turma, acesse com desconto agora. Então isso são CTAs para ação direta, para fazer a pessoa realmente agir. Agora. Conexão na prática. Como que a gente se conecta com a nossa audiência? Primeiro passo, criar um vínculo emocional. E como que a gente faz isso? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Mostrar pequenos momentos da nossa rotina, desafio com os filhos, dicas de produtividade. Olha, pessoal, eu estou usando essa agenda aqui para eu poder anotar, para eu poder me organizar. Então, você vai usar imagens, você vai usar vídeo do ambiente, vai usar texto nos stories. Então, se você for gravar um vídeo do seu ambiente de trabalho, você vai falar. Então, você vai legendar, você vai colocar um texto resumo, porque nem todo mundo ouve o story com áudio, então você precisa legendar. A Aline não tem legenda nos meus stories, então você escreve um resumo, tá? Você vai, por exemplo, se você quer apresentar o Start Digital, você vai ficar só mostrando o vídeo por dentro, que é o vídeo que todo mundo tem? Não! Você vai dar a sua autenticidade, então você vai pegar o seu computador, você vai gravar a tela ali com o seu celular, mostrando como que é o curso por dentro, mostrando a sua mão, indicando os módulos. Isso também gera conexão sem aparecer. Aline, não tem o computador. Então, você vai pegar o seu celular, vai gravar com a sua voz, porque a voz também conecta. As pessoas imaginam uma voz ali. Então, é a mesma coisa quando vocês estão lendo um livro. Você está vendo imagem? Você está vendo vídeo? Não está. Você só está lendo e você está se conectando com aquele livro. Você está imaginando o personagem, o que ele está sentindo. Então, é isso que você tem que transmitir para a sua audiência, tá? Aqui, ó. Quando você lê um livro, você imagina o lugar e a pessoa, por quê? Porque a narrativa, a história, ela tá muito boa. Então, você consegue se conectar. A conexão acontece quando você compartilha algo que faz as pessoas sentirem que você entende o que elas estão passando. Então, por exemplo, quando você mostra a sua rotina de uma mãe que trabalha fora, você pode dar, falar ali como que você consegue conciliar isso, como que você se organiza. Então, isso vai construindo confiança entre você e aquelas pessoas que estão te seguindo. Então, ela vai falar assim, poxa, ela passa pelos mesmos desafios que eu, então ela conseguiu, então por que eu não posso conseguir? Então, você vai se imaginar numa conversa de WhatsApp, onde você não aparece, mas você usa elementos, você usa adesivos. Tem pessoas que eu só converso no WhatsApp com aqueles adesivos e a gente consegue entender o que uma tá querendo dizer para outra só com adesivos. Então, você consegue expressar a sua personalidade ali, tá? Através disso, através de usar os elementos. Então, é como se você estivesse conversando com uma pessoa. Você vai chegar ali e falar, ó, tô vendendo um curso que tem isso, toma aqui a oferta. Não, você vai, tem a introdução, oi, bom dia, tudo bem, amigo, não sei o quê. Nossa, eu quero te mostrar um negócio bem incrível hoje que aconteceu comigo. Você vai contar uma história para alguém. Então, pensa que você tá conversando com uma pessoa ali, Porque as pessoas não vão se conectar se você só estiver cumprindo tabela ali, só colocando por colocar. As pessoas sentem,
tá? Então, a audiência pode não te ver todos os dias, mas as palavras que você troca ali com ela, o cuidado que você demonstra, é isso que cria essa ligação entre você e eles. Então, quando você também compartilha uma superação de algum desafio ou problema e como você superou, então lembre-se, você não tem que ficar compartilhando só coisas ruins, você tem que compartilhar como que você superou essas coisas ruins. Tá? A gente até costuma brincar que perrengue vende e vende muito. Então não é porque você teve uma situação ruim que você não pode compartilhar, mas lembre-se de oferecer a solução e como que você solucionou o seu problema. Então aí com isso as pessoas pensam, né? Nossa, ela passa pelos mesmos problemas que eu. Então, quando você também vai se conectar, você demonstra valor. Quais são os seus valores? É a família, é a liberdade, religião, política? Evitem falar de política ali, porque pode ser que tome algum banimento, alguma coisa assim, depende muito, tá? Então, mas quais são os seus valores? Você sabe quais são os seus valores? Se você não sabe, imagine outra pessoa que não te conhece. Para isso você precisa se conhecer, você precisa falar, tá? Então faz uma lista do que, né, quais são os seus valores, o que você defende, o que você é contra, e é isso que você vai falar ali nos seus stories. Então, por exemplo, eu sou contra quem compra aplicativo de gerar notificações falsas. Por mais que você não tenha resultado, poste os resultados dos alunos, né? Então eu já falei isso. É o meu posicionamento. Então são seus valores. E, claro, né, o conteúdo gratuito ali, que são dicas, como organizar, como lidar com cansaço, tudo isso cria uma conexão automática, porque todo mundo vai se identificar com você, tá bom? As pessoas, elas, né, ela vê a gente nos mesmos dilemas, elas acham incrível como que a gente conseguiu, né, essa solução e que vai funcionar para ela também. Então, isso daqui é o básico de uma conexão, tá? Conexão na prática. Agora a gente vai partir para um assunto aqui que eu vejo muito nos stories, que é isso. Post nos story com cara de Canva, coisas genéricas que não conectam nada com ninguém. Isso aí você pega lá no Canva, pega no Pinterest e posta. Gente, não façam mais isso, tá? Prefiro os bastidores reais. Se você tá trabalhando, posta seu cafezinho trabalhando. Você tá em casa, posta ali. Você tá em casa tomando seu cafezinho. Isso cria conexão. E aí você vai repetir essa rotina de bom dia todos os dias. Mas que seja a sua realidade. Não banque, né, algo que você não é. Então, isso daqui é incrível. Você mudar esse story de bom dia para algo mais real vai conectar muito mais. E todos os stories de bom dia você tem que ter uma interação, que seja uma enquete, que seja aquele botão de reação e pedir para a pessoa, né? Já tomou o seu café hoje? Reage aqui se você já tomou seu café. Reage aqui quem vai ter um dia maravilhoso. Reage aqui se você vai fazer acontecer. Isso, tem que pedir a interação, tá bom? No primeiro story é muito importante. E fazer com que esse story, ele tenha algum gancho para o próximo story, para que a pessoa continue assistindo seus stories. Então, você vai falar assim, por exemplo, tá? Nossa, aconteceu uma coisa comigo essa noite que eu vou te contar nos próximos stories. Coisas assim. Vendi dormindo e vou te explicar como que isso foi possível. Essas coisas, não precisa ser algo gigante, tá? Mas é importante para você poder dar uma continuidade na sua narrativa. Para de postar coisas só para cumprir tabela. Outra coisa, isso daqui, eu trouxe o exemplo, foto e aí o start. Postar só para vender, como um panfleto, não vai gerar conexão, tá? Não fique tentando só vender. Você precisa antes gerar o desejo para depois fazer uma chamada para compra. Então, não posta isso aqui solto, aleatoriamente. Conta, né? Contextualize. Então, você vai postar depoimento, falar dos benefícios, diferenciais. Você primeiro precisa acreditar na transformação do produto para depois você vir e ofertar. Outra coisa muito interessante é esses stories só para cumprir tabela, não usar eles de forma estratégica. Primeiro passo, que quanto mais stories, menos visualização. Você não consegue manter o engajamento em 100 stories. É muito difícil fazer isso. Então, quanto menos você postar, melhor. Mas não é postar um bom dia e sumir, depois posta que está na academia. Isso não vai te trazer vendas. Então, você tem que ser estratégica. Os stories são preciosos, então você não vai usar com qualquer coisa. Então, vai para academia, vai postar uma foto que está na academia?
Só isso vai te fazer vender? Não, se você não contextualizar. Então, por exemplo, o que você pode colocar no story assim? Mostrar, né, disciplina e foco, que isso é essencial também no marketing digital. Então, ó, você pode mostrar que cuida de si, que tem tempo de qualidade. Aí você pode postar também que está treinando e está recebendo comissão, que você está treinando no horário que a academia está vazia. Então, que você está conseguindo treinar no horário de herdeira, que o pessoal está acostumando falar, né? Treinando no horário de herdeira. Tudo isso vai gerando desejo que a pessoa vai querer ter uma vida de qualidade, vai querer ter tempo para cuidar de si. Então, você tem sempre que pegar algo do seu dia e trazer para o digital de uma forma que gere desejo para a pessoa. Você tem que conectar isso, esse seu dia a dia, com o estilo de vida que a pessoa também quer viver. Mas você tem que falar isso para ela. Outra coisa, o seu perfil não é um perfil fitness. Então, se você for ver um perfil de dieta, um perfil de emagrecimento, eles terão muito disso. Mas você fica só postando isso, achando que você vai se conectar com a sua audiência. Humanizar não é isso. Humanizar não é postar selfie e postar foto de comida e foto de você na academia. Não é isso. Então, por exemplo, alimentação saudável te dá energia para criar conteúdo, para criar estratégia para vender todo dia. Então, você pode colocar assim: bora se alimentar, porque CPF fraco não constrói um CNPJ forte. Essa frase também está super em alta. Então, você relacionar saúde física ao sucesso profissional, motivando a sua audiência a criar hábitos que vão ajudar ela a prosperar, isso sim é estratégico. Não só postar a foto da comida ali achando que vai humanizar alguma coisa, porque não vai humanizar nada, tá? Outra coisa, stories para cumprir tabela. Foi o que eu disse para vocês. Não façam isso. Foto de comida, bom dia, boa noite, genéricos. Ah, vou postar aqui um boa noite só para cumprir tabela. Genérico, chato, entendeu? Cansativo. Não vai fazer com que as pessoas se viciem nos seus stories, que queiram te acompanhar. Repostar memes. Meme é legal? Sim, mas vai te gerar alguma coisa? Se não for relacionado ao seu nicho, aos seus produtos, não vai te gerar nada além de engajamento, assim, de mais nada, né? Selfies também, mas a gente tá falando aqui de selfie para quem aparece, no caso a gente não aparece de vez em quando, ou enfim, não vai ficar postando selfie também nos stories, ou aqueles boomerang, tá? Sem nenhum contexto. Print de depoimento solto, piorou. Você tem que contar a história ali daquele depoimento daquela pessoa para gerar conexão. Não adianta você postar 10 depoimentos só por postar. Você tem que contar uma breve história daquela pessoa. Se você escolher um depoimento e fazer um contexto e uma história por cima daquilo, é muito melhor do que você postar 10 depoimentos sem explicar ali o que é, quem é aquela pessoa, o que ela fez para estar ali, como que é a história dela. Óbvio, não vai escrever uma bíblia, né? Mas um resumo, tá? Promoção. Vai postar promoção sem antecipação. Só joga lá, fala, aproveite a promoção, aqui, pum. Você é mercado? Você é perfil de achadinhos? Não é. Então, comece, né, a diferenciar isso daí. E repostar stories só porque você foi marcado. Não é porque a sua amiga te postou lá de aniversário que você vai repostar ali no seu. Os seus stories são... eles valem ouro, cada story. Então, você tem que usar eles de forma estratégica. Então, tipos de stories só para cumprir tabela, não quero ver ninguém fazendo isso, tá? O que não fazer nos stories? Então, definitivamente não faça o que eu vou te falar agora, tá? E aí, todo esse material que eu estou dando aqui na aula, ele foi liberado no PDF que está lá no meu perfil, naquele post do presente. Então, vocês podem ter acesso para consultar depois. Fiquem tranquilos. Então, vamos lá. O que vocês não devem fazer nos stories? Ficar sem postar. Postar só bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ainda mais com cara de Canva. Ou ficar só postando motivação. Só lei da atração, só motivação. Lei da atração, motivação. Vídeo dos rios de motivação. Só isso. Gente, a motivação é só no feed e nos rios. Isso se seu perfil for motivacional. Agora, nos seus stories, o foco é você vender. Então, não vai ficar só postando motivacional.
Outra coisa, não finalizar assuntos. A não ser que você tá gerando uma curiosidade para, né, depois você postar. Então, por exemplo, estou preparando algo incrível, vocês não podem perder o que eu estou preparando para vocês. Isso é gerar curiosidade. Mas depois vocês têm que voltar e falar o que é. Ou vai deixar sem finalizar esse assunto? Postar caixinha de perguntas e não responder. Isso é não finalizar assuntos. E a pessoa que te acompanha vai começar a perceber que você não tá nem aí pra ela, que você, né, começa as coisas e não termina, que você é uma pessoa desinteressada. Outra coisa que vocês não devem fazer, panfletar produtos como um perfil de achadinhos, que foi o que eu já falei pra vocês. Vocês não são um perfil de achadinho, e se você for, ok, né, é diferente a estratégia. É diferente do que eu faço, do que eu aprendi também, porque o meu foco é outro. Eu nunca tive perfil de achadinho. Então, você não vai sair panfletando. A única hora que você vai panfletar, entre aspas, é quando você abrir caixinha de pergunta estratégica e, por exemplo, você vai falar assim, nossa, que lindo esses adesivos que você usa. E aí você vai responder, os adesivos do tal, tá aqui o link. Ai, que lindas essas fotos que você faz. E aí, nesse dia da caixinha de perguntas, você pode, né, ofertar mais de um produto. Isso é uma forma estratégica de vender, tá? Mas caixinha de perguntas gera muita conexão. Ai, Aline, mas ninguém responde minhas caixinhas. Você mesma vai responder. E aí, conforme você for criando esse hábito, essa rotina, as pessoas vão se sentir mais confiantes de perguntar. Então, façam. É muito importante, tá? Então, aqui, ó. Não usar enquetes e interações para conhecer, se conectar com a sua audiência. Então, você tem que abrir enquete, pedir interação, para você conhecer quem que é seu público, se são afiliadas, se são mães, quem são essas pessoas que estão te seguindo, o que elas querem te seguindo ali. Pergunte. E se elas não responderem, você oferece algum bônus, algum presente no final, tá? Para poder. E quem responder todas as minhas enquetes hoje, eu vou dar um acesso a um canal de estratégias, a um canal de adesivos, alguma coisa, tá? Apagar stories do dia anterior, vocês não devem fazer isso. Vocês não devem postar tudo de uma vez, tá? Espera uns minutos para postar. Posta de manhã 5, de tarde 5, de noite mais 2. Assim vocês vão, né, dividindo em blocos. Não posta tudo de uma vez. Porque as pessoas não vão acompanhar todos os stories, ainda mais se for um monte de story. Quer fazer sua narrativa pela manhã para ela passar o dia todo rodando? É uma opção também, tá? Outra coisa muito feia, poluir os seus stories com um bando de elemento, um monte de fonte diferente, GIFs, aqueles GIFs infantis de bichinho pulando. Gente, isso fica feio. Poluir os seus stories é feio. Então tenha, né, um capricho. Não usa nada do Canva Pro se você não tem com aquela marca d'água do Canva. Vamos ter capricho. Não precisa ser um design top, perfeito. Não, mas mantenha a mesma fonte. Mantenha ali pelo menos uma coerência de cor. Não vai sair usando um bando de cor colorida. Eu gosto de usar o vermelho e o verde para destacar alguns pontos do meu texto. Isso ajuda, a pessoa consegue ver, usa a fonte que a pessoa consegue enxergar, consegue ler, né? Tem pessoas que têm miopia, tem pessoas que têm dificuldade. Então, usa uma fonte básica, normal, não precisa enfeitar com um monte de adesivo, um monte de coisa, é muita informação. Não gosto disso também, tá? Não legendar ou criar resumos. Se você está mostrando, por exemplo, o seu curso por dentro, como que é o curso? O curso é assim, assado, tal. Se você não tiver legendas, crie pequenos resumos, pois eu já disse, as pessoas usam os stories sem áudio muitas vezes. E se você for usar o áudio, você também pode colocar aquele símbolo, né, de que está sendo narrado alguma coisa ali, ative o som, alguma coisa assim. E uma coisa que você não deve fazer é não gerar emoção. E como que você gera emoção, Aline? Usando vídeos, usando músicas e cores vibrantes. Até escrevi aqui errado. Vibrantes. Por exemplo, eu uso vermelho e o verde. Eu uso essas duas cores para incentivar ali a pessoa a tomar alguma ação. O vermelho, ele transmite essa sensação de urgência, escassez, de tomada de atitude. Então, eu uso o vermelho para isso, para as chamadas de ação. E os verdes também, tá? Eu gosto mais do vermelho. Então, você vai usar vídeos. Pega um banco ali de imagens, de vídeos, usa, faz um negócio mais dinâmico. Não posta um monte de coisa com a mesma foto.
dá um dinamismo. Música transmite muito sentimento do seu estado emocional que você está no momento. Então, se você quer narrar uma mãe que está cansada ou algum suspense, enfim, você consegue ali colocar várias músicas no seu story. Então, música, vídeo, imagens, isso gera muita emoção na pessoa. Você vai conseguir transmitir a sua emoção, isso mesmo sem aparecer, tá? Então, foi isso, gente. Ficou bem extensa a aula, né? 25 minutos. Mas acredito que eu trouxe bastante conteúdo aqui sobre como se conectar sem precisar se expor. E o PDF está liberado lá no meu perfil para que vocês tenham acesso a todo o material. E é isso. Eu espero o feedback de vocês lá no meu direct também sobre essa aula. E se vocês usarem alguma dessas estratégias e técnicas que eu falei aqui, também me marca lá que eu quero ver. Fiquem com Deus.